Hoje, no episódio do Arc Podcast, recebemos a arquiteta Giovanna Bonalume, da Arc Organizer, que vai compartilhar com a gente um tema muito importante para os escritórios de arquitetura: como estruturar e organizar um escritório de arquitetura. Giovanna, seja bem-vinda ao podcast do Arc Select. Obrigada, Sheila. Uma grande oportunidade estar aqui nesse bate-papo com você, trocando sobre esses insights e conhecimentos. Parabéns também pela Arc Select, dessa iniciativa, que é muito legal ver esse conhecimento, discernimento mesmo, né, desses assuntos tão importantes no mercado da arquitetura. É muito importante, porque nós estamos recebendo, né, arquitetos aqui de Londrina, como você, que tem uma super história para inspirar também, principalmente quem está começando no mercado. Sim. E com a sua história, né? Além da experiência na arquitetura, também tem um novo viés, né? Esse olhar aí dessa nova forma de estar trabalhando com arquitetura, mas com outro olhar. E aí, através disso, que eu já queria que você compartilhasse com a gente o que você motivou, né? Que motivou você a ter aí Arc Organizer, né? Conta um pouquinho da onde que você... Como você descobriu o seu talento e foi para esse viés diferente de um escritório de arquitetura? Sim, eu acho que quando a gente se forma na arquitetura, a gente pensa que a gente tem duas saídas, né? Ou abrir o próprio escritório ou trabalhar em um. E no meu caso, eu não me encaixava muito nisso. Eu sempre pensei em empreender, mas ter o meu próprio escritório de arquitetura não era uma vontade. E eu sempre acreditei muito em talento. E eu sempre procurei ver em mim se tinha alguma coisa escondida que eu não tinha captado ainda. E era algo que eu questionava para as pessoas que estavam ao meu redor. Inclusive, eu sempre questionei isso para minha melhor amiga, né? Conversas, que inclusive é uma super arquiteta daqui também de Londrina, que é a Elô Trindade. E eu sempre olhava para ela e falava: Elô, no que eu sou boa? E aí, como eu trabalhava com arquitetura de interiores, né, decoração, ela sempre me falava coisas relacionadas a isso. Mas eu falava: Elô, não tô convencida, meu coração não bate forte por isso. Eu gosto de fazer isso, amo, mas eu sinto que não é o meu propósito, sabe? Não é isso que tá mexendo com o meu coração. E então eu me formei, entrei dentro de um super escritório também, um escritório incrível daqui de Londrina, e fiquei trabalhando lá por muito tempo. E é engraçado também de se observar que em todas as minhas experiências, tanto de estágios como essa, eu sempre observei muito os processos dentro do escritório. É uma facilidade minha observar isso. Então, não só a qualidade dos projetos que eles faziam, mas sim como isso acontecia lá dentro. Então, como eles, né, se organizavam, como acontecia esses processos, essas etapas. E esse último escritório me marcou muito quanto a isso. Porque os outros... Essa parte da organização e da padronização era uma qualidade extra, era mais um capricho do que uma exigência. E nessa minha experiência como arquiteta mesmo, era um escritório onde essa padronização era a exigência. E foi onde eu pude ter a prova real de que aquilo me levava em algum lugar, de que aquilo resultava em alguma coisa positiva para o escritório, né? E até fazendo um paralelo, quando eu estava na faculdade e a minha dupla era a Elô e a gente fazia os projetos, a gente brigava por causa disso. Porque ela é muito prática. E então, começava o projeto, ela já queria começar a fazer a planta, os cortes e tal. Eu falava: Elô, não, calma, vamos estruturar os layers, vamos organizar primeiro, setorizar aqui os desenhos, por onde a gente vai começar, quem que vai fazer o quê, pra gente, né, chegar num resultado único. Então, a gente sempre se batia nessa parte, porque ela falava que eu demorava muito pra começar a fazer as coisas, mas era por conta desse planejamento, né? E como eu nunca tinha até então, né, presenciado esse resultado dessa padronização, de fato eu não tinha nenhum feedback para mostrar: olha, isso daqui funciona, isso daqui melhora, isso daqui otimiza. E ali dentro daquele escritório realmente abriu o meu olhar para esse lado e eu falei: gente, as pessoas não sabem disso. Tem conhecimento aqui que eu não sei por que não tá disseminado, né? Mas até então eu também não tinha sentido que seria eu, sabe? A pessoa que ia tomar a frente desse assunto. E num dia qualquer, a Elô, de novo, me manda uma mensagem falando que queria contratar um serviço meu. E eu falei: gente, que serviço? Eu sou uma arquiteta, assim como ela, tô aqui trabalhando. E foi engraçado como ela, que não se via
essas vantagens mesmo, esses benefícios da organização, em um determinado ponto do escritório, ela se viu na necessidade de precisar disso. Então, ela me mandou uma mensagem explicando tudo o que estava acontecendo negativamente dentro do escritório dela, em relação à equipe, em relação a clientes, em relação à obra, né? E são problemas muito comuns da gente ouvir dentro de um escritório de arquitetura que isso acontece. Então, ela me relatou tudo isso e foi engraçado que ela já me deu a solução também. Ela falou, por isso eu preciso disso, disso, disso e disso. Que são coisas que eu dominava, mas, né, nunca imaginei eu nesse papel. E aí, ela descreveu tudo isso pra mim e falou, olha, faz 3 meses que eu tô procurando alguém pra eu contratar mesmo pra fazer isso. Eu sei que este é o caminho, mas eu não tenho tempo pra fazer isso. E eu também não tenho, assim, tá tudo na minha cabeça, mas eu não sei formalizar, como que eu vou passar isso pra equipe? Não sei, eu não tenho... Ela falou assim, eu não tenho capacidade mental pra fazer isso, né? Por mais que eu saiba o caminho. E eu não encontrei ninguém que faça isso, só que ao mesmo tempo eu não consigo pensar em outra pessoa melhor do que você pra fazer isso. Sheila, nessa hora, o meu coração já tava assim, ó, fervendo. Eu falei, gente, é isso. É isso. E a partir daí, na semana seguinte, assim, eu larguei tudo mesmo e fui de cara nesse negócio. E eu também falei, Elô, eu não tenho nada, também tá tudo na minha cabeça. Eu nunca estruturei algo pra fazer isso, mas assim, eu topo, eu quero fazer isso. E aí o negócio começou aí, então surgiu da solicitação da Elô. Muito legal também saber que é uma pessoa que eu sempre bati na tecla de falar no que eu sou boa, e ela nunca conseguia me responder, e de fato, depois de um tempo ela me respondeu, né? E foi muito legal todo esse movimento, porque todo nesse início todo, as pessoas também que estavam à minha volta, quando eu comecei a postar sobre isso e a me expressar, né, sobre esse novo trabalho, todo mundo olhava e falava, Giovana, como que você nunca pensou nisso antes? Tipo, é você essa pessoa, é você. Então, a gente sente mesmo de que, esse é o caminho. Então, há quanto tempo isso aconteceu? E quais são os formatos que hoje você oferece esse serviço? Faz uns 2 anos e meio isso. E aí a gente começou, a nossa essência, né, é essa consultoria individual e personalizada para o escritório, né, como eu fiz no da Elô, aonde eu criei uma metodologia, né, a Elô foi a primeira, então eu criei nesse tempo, mas agora, né, que já tá tudo estruturado, então a gente tem uma metodologia, mas a gente entende que isso não é uma receita de bolo. Então o que serviu para o escritório da Elô não serve para o próximo, que não serve para o próximo. Então isso depende muito de variantes, de público-alvo, do formato do serviço dela também. Ela atende home office, ela tem um escritório, ela tem uma equipe, né? Quem são esses clientes, a classe social, o nível de conhecimento mesmo, de consciência sobre a arquitetura. Isso tudo influencia muito nessa estruturação desse processo. Então, é algo que a gente enxerga também como muito complexo, né? Então, não tem como a gente falar, a receita é essa, né? Tá pronta. Não. Então, é um serviço de acompanhamento individual mesmo para cada um dos escritórios, onde a gente precisa entender muito bem, né, como funciona dentro e quem são os clientes fora, para que a gente estruture toda essa questão de processo de projeto. Então, vai desde o primeiro contato com o cliente até a entrega final. Então, a gente mapeia de verdade a jornada do cliente. E no meio disso, aparecem documentos que a gente estrutura, aparece as pastas de projeto que a gente também padroniza, a gente também faz a parte dos desenhos técnicos. Então, são esses 4 elementos ali que aparecem no processo no caminho do projeto, né? Então, os processos, os documentos, as pastas e o desenho técnico. E a gente foi crescendo de modo que escritórios de fora também começaram a nos alcançar pelo poder da internet, né? E tanto que o segundo escritório que nos contratou já foi de São Paulo. E a gente, meu Deus, como estruturar isso online, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? E tudo muito pé no chão, com muita responsabilidade. A gente foi pegando um por um, estruturando escritório por escritório. E a hora que esse primeiro online também deu certo, pronto, foi o start pra gente alcançar voos maiores, né? Hoje a gente atende escritórios de Belém, de Minas, de Roraima,
são escritórios que eu falo, gente, como vocês chegaram até aqui, né? Então é muito legal ver esse movimento também da internet. E em alguns momentos também a gente abriu turmas de mentoria no intuito de profissionalizar e passar esse conhecimento para jovens, para recém-formados. Então, aqueles que não tinham muito recurso financeiro mesmo para ser investido e também nem tanta experiência. Então, não era algo que eu ia debater e discutir muito sobre a jornada do cliente. A pessoa que estava mais ali para aprender do que, de fato, para aprimorar. Então, a gente também fez algumas turmas nesse meio tempo. E agora, inclusive, um dos benefícios da Arc Select vai ser essa participação da mentoria, que, inclusive, no momento vai ser só para eles. Que honra pro Arc Select, né? Porque sim, esse seu diferencial, né? A gente enxergou enquanto o sistema aí que relaciona, oferece benefícios aí para os arquitetos como item indispensável no nosso programa aí, no programa de relacionamento. Você pontuou muito os seus diferenciais, né? As entregas, também que é algo personalizado e teve os dois olhares. Para quem tem escritório, mas para quem está começando, que realmente já quer aprender do jeito certo. Exato, né? Exatamente. E conta pra gente um pouquinho quais são os objetivos que você tem hoje com esse projeto. Nossa, eu acho que a nossa missão maior é realmente disseminar esse conhecimento que a gente sabe o quanto é transformador. E que por muito tempo eu achei que era muito óbvio isso e que todo mundo deveria saber, né? E são questões assim muito pontuais, são detalhes específicos que mudam tanto. Então, o nosso maior, inclusive, a missão e desafio é fazer esse conhecimento se propagar, né? Porque enquanto esse serviço de consultoria, ela é muito personalizada e individual, eu, sendo uma, também não consigo atender tanto, né? Então, por isso que a gente está investindo muito no poder da internet, de infoprodutos que a gente quer trazer mais para frente, para que a gente possa alcançar mais pessoas, para ajudar realmente arquitetos a terem uma outra visão ali do escritório de arquitetura. Porque uma coisa que eu falo é que quando a gente se forma, a gente pensa, tá, eu sei fazer projeto, vou começar, né? E aí, se eu quero abrir o escritório, então agora eu tenho que aprender sobre finanças, eu tenho que aprender sobre marketing, eu tenho que aprender sobre um monte de coisa. E aí volta no meu raciocínio do talento, né? Eu acho que você tem que lapidar e treinar muito o seu talento, né? Do mesmo jeito que a Elo fez, eu sou boa em projeto. Giovana, você cuida do resto, né? Me ajuda a cuidar do resto. Então, aqui a gente quer fazer um movimento contrário mesmo, de lapidar ainda mais o seu talento e deixar essas outras frentes, né? Que, de fato, é importante para a estruturação de um escritório, mas que pessoas boas nesse assunto, tome frente desse assunto. Então, enquanto a gente estrutura cada vez mais, lapida cada vez mais o seu talento em projeto, então, e oferecer a melhor entrega e a melhor experiência para o seu cliente, a gente vai deixando, não em segundo plano, né, mas realmente delegando as outras partes para focar realmente no que a gente é boa. E uma questão que eu acredito que quem esteja nos ouvindo, arquiteto, que esteja aí, né, com o seu ritmo acelerado de atendimento, né, porque o dia a dia é muito... hoje correria total. Está muito intenso. Ou para quem está começando, deve estar se questionando, tá, ok, igual você falou, é legal essa organização, é interessante, mas o quanto uma organização do escritório pode trazer mais captação de cliente. O quanto isso pode dar mais, né, fluidez para que o escritório esteja focado. Organização ajuda a captar cliente? Super. Eu até assim consigo te entregar 3 pontos, inclusive, que eu tenho muito claro assim na cabeça que isso acontece. Primeiro de tudo, a gente mapeando essa jornada do cliente, então essa jornada do projeto, a gente saber o passo a passo, do início ao fim, a gente ter essa clareza, fica muito mais fácil da gente delegar, fica muito mais fácil da gente treinar a nossa equipe
para fazer o processo e não ficar só na nossa cabeça e dependendo da gente em passar as próximas responsabilidades, em passar as próximas demandas. Então, quanto mais clareza a gente tem nesse processo, a gente delega com mais facilidade, o que nos sobra muito mais tempo para ir atrás, né, de clientes, de fazer essa prospecção, né? Segundo ponto, quanto a gente tem já esse passo a passo muito mapeado, não depende da nossa cabeça para entender os próximos passos, a gente otimiza muito tempo. Porque a gente não tem que ficar naquele loop infinito de tenho X projetos em andamento, onde que estamos, o que já foi feito, o que não foi feito, o que falta. Faltou alguma coisa, volta para trás, não volta. Então, isso faz com que o projeto saia muito mais rápido do escritório. Então, se antes você levava 5, 6 meses para estruturar um projeto, agora você vai estruturar em menos tempo. Por quê? Porque agora você não precisa mais ficar dependendo desse pensamento. Você tem muito ali, qual o próximo passo, próximo passo, próximo passo, próximo passo. Então, a gente gera uma otimização de tempo absurda nisso. Então, reduz muito o tempo do projeto ali dentro do escritório. Então, se em um ano você tinha ali a capacidade para fazer X projetos, agora você vai conseguir fazer mais ainda, né? Então, é muito legal também ver esse movimento de tipo, com a mesma equipe que eu tenho hoje, eu tô conseguindo pegar mais projetos. Tipo, sim, porque o tempo tá muito mais direcionado. Né? É muito legal ver isso. E o terceiro e último ponto é que a gente eleva demais a qualidade da entrega e da experiência do cliente. Então, isso gera muita indicação do boca a boca mesmo, que é a indicação mais qualificada. Então, chega muito mais clientes qualificados. Porque de nada adianta também, né? A gente atender um monte de clientes, mas a gente não conseguir captar clientes por volta deles. Então, esses 3 pontos eu vejo assim, nitidamente nessa organização do escritório. E dentro dessa metodologia que você construiu ao longo, aplicando daquilo que você já vivenciava, né? Você falou que não tem uma receita pronta, mas tem uma metodologia que você criou, né? Uma pergunta é o seguinte, quem está nos ouvindo fala, nossa, já estou precisando para o meu escritório. Tem um processo com começo, meio e fim? Tem algo que é indispensável? Não, posso contratar uma única etapa, uma etapa por vez? Como funciona isso? Ou pelo menos, na hora de contratar, você tem que ter 3 pontos, né, da sua metodologia, porque senão não adianta, não vai resolver, não vai dar o resultado daquilo que o escritório, que o arquiteto está buscando. Hoje, a gente tem uma parte da consultoria só de processos, mas isso eu indico para casos muito específicos. Eu sempre falo assim, eu sou super sincera, eu quero ouvir como que é o seu escritório, quais são os seus os maiores problemas, né? Pra gente, de fato, ver se eu sou também a melhor solução para isso. Porque eu não vou resolver tudo, eu vou resolver ali sobre o projeto. Eu não vou resolver questões financeiras, eu não vou resolver questões administrativas, né? Então, em alguns casos pontuais, eu sugiro a contratação só de processos. Processos, ela é indispensável, eu não faço nenhuma outra coisa se não tiver processos. Então, não dá para contratar só os documentos ou só o desenho técnico, não. Você pode contratar o processo e, né, alguma outra coisa. Mas, de fato, assim, o que a gente sempre trata, o combo que eu falo, é processos, documentos e pastas. Isso daqui é o carro-chefe, digamos, né? Que é a hora que a gente fecha todas as pontas bem redondas. O desenho técnico, por que a gente deixa algo opcional? Porque tem pessoas que ainda não têm uma equipe, então se só eu desenho, o padrão é o meu mesmo, né? A gente não precisa, não tem essa diferenciação quanto aos desenhos. Então, é algo que pode, sim, ser contratado depois à parte. Mas o nosso foco ali é sempre padronizar essas 3 frentes de processos, pastas e documentos, que é ali o combo-chave mesmo. E com essa sua experiência, né, dessa organização, dessa vivência, desse brilho no olhar, de ter descoberto esse talento e o quanto isso pode auxiliar, né, os seus outros amigos de profissão, né, do Brasil inteiro, né, até internacional, por que não? Sim. Qual seria a sua recomendação aí para quem está acompanhando o nosso Arq Podcast aí e sentiu nessa sua fala esse movimento de querer e prestar atenção agora para essa organização? Sheila, eu sempre falo que para não se contentar
não se contentar, sempre se aprimorar, buscar mais e mais. Às vezes as pessoas me olham e falam, nossa, Gi, você criou uma coisa tão inovadora, né? De onde você tirou essa ideia? E de fato, foi a Elo que me deu essa ideia, né? Mas assim, eu falo que a gente continua num aprimoramento muito grande e constante. A gente pega os arquivos que eu desenvolvi para ela e eu olho hoje, 2, 3 anos depois, eu falo, meu Deus, o negócio já evoluiu muito, né? Então, por mais que eu tinha ali, vamos supor, um oceano azul na minha mão, eu não parei por ali. Não era porque aquele serviço era algo novo no mercado que eu não me aprimorei. Muito pelo contrário, né? Ao longo desse tempo, eu tenho feito cada vez mais cursos, buscado mais conhecimento e realmente me aprimorado. Então, assim, a cada 6 meses, a gente tem uma reunião interna, já avalia tudo que deu certo, tudo que não deu certo, tudo que dá pra melhorar. E eu acho que isso é um movimento que todo mundo tem que ter, né? E até mesmo grandes escritórios que quem olha de fora fala, nossa, esse escritório já deu certo. Não se contente, sabe? O mercado tá cada vez mais concorrido e a gente sabe que por mais que tenha aquele talento da pessoa, que tem aquela coisa que só ela consegue fazer e consegue fazer muito bem, exige esse treinamento, exige essa lapidação, né? E realmente de querer ser cada vez melhor, cada vez entregar mais, né? Ainda mais nesse mundo que o nosso cliente também está cada vez mais exigente. Então, eu acho que o segredo disso tudo é realmente estar buscando, estar se perguntando sempre, né? Assim, constante, assim, estar se perguntando por que a gente faz do jeito que a gente faz, né? Realmente é o jeito certo? Ou eu tô fazendo isso porque eu vi em algum outro lugar e, né, achei que isso era o certo. Então, eu acho que tem um segredinho aí no meio de sempre querer buscar por mais aperfeiçoamento, por mais entrega, por mais qualidade. E no que eu puder ajudar também quanto a isso, né, contem comigo. Giovana, a gente agradece imensamente pausar essa agenda tão corrida aí, né? E neste momento aí da Arc Organizer, que está, né, em crescimento, em atendimento personalizado. Agradecemos a parceria com a Arc Select. É uma né? honra. Porque você está com a gente aí no projeto também, né? Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço.